E a justiça tomou decisão importantíssima que acabou se tornando uma grande derrota para o presidente Osmar Stabile dentro do Corinthians. Timão tem 12 jogadores que não podem mais ser negociados com outros clubes do Brasileirão. E o Corinthians divulgou detalhes da reforma completa que está sendo feita no gramado da Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre um assunto muito importante, reforma do gramado da nossa casa, reforma do gramado da Arena. O Corinthians divulgou detalhes sobre a reforma completa que está sendo feita no gramado, que sabemos que é o melhor do nosso país. Esse período sem jogos, o Corinthians está aproveitando para fazer manutenções dentro da nossa casa, manutenções dentro da Neoquímica Arena. Dentre as principais manutenções estão, por exemplo, arrumar a fachada, a troca de LEDs e absolutamente a reforma do gramado. Está sendo feita uma reforma completa no gramado da nossa casa. O Corinthians acabou divulgando detalhes dessa reforma que está sendo feita e pela primeira vez está sendo feita em um período de inverno, o que acaba até ajudando, facilitando para que o trabalho seja ainda melhor sucedido. Vamos lá. O Corinthians acabou divulgando detalhes da reforma completa que está sendo feita no gramado da Neoquímica Arena. A recuperação envolve um trabalho intensivo de restauração, incluindo a raspagem da matéria orgânica antiga e o levantamento das fibras sintéticas, processo fundamental para corrigir irregularidades e garantir um gramado mais uniforme e resistente. Pela primeira vez, a reforma está sendo realizada durante o inverno, período considerado ideal para o desenvolvimento da Riegras, a mesma grama utilizada em alguns dos principais estádios da Europa. Segundo o Timão, esta etapa conclui um processo iniciado em julho do ano passado, quando as novas fibras sintéticas foram instaladas no campo. A expectativa é que, ao final da obra, o gramado apresente um nível de qualidade semelhante ao da inauguração que aconteceu em 2014. Lembrando que o planejamento inicial previa que essa reforma do gramado era para ter sido feita no começo do ano, mas devido ao calendário apertado acabou não acontecendo e agora tudo já está sendo resolvido. A minha opinião quanto a esses detalhes que o Corinthians divulgou da reforma completa que está sendo feita no gramado da nossa casa é a seguinte: existem pontos importantes aí. Por exemplo, esse período de inverno, acaba sendo considerado o ideal. Por quê? Porque a grama acaba tendo um desenvolvimento melhor. Porque nada mais, nada menos, a grama da nossa casa é uma grama de inverno. Então, você trocando no período correto, absolutamente que as coisas acabam sendo facilitadas. Será que isso, por exemplo, não pode ser um início de planejamento, apesar que o nosso calendário acaba sendo complicado e, de repente, nos tirar da nossa casa por alguns jogos para reformar o gramado, acaba atrapalhando o planejamento esportivo. Esse ano as coisas acabaram dando certas devido à Copa do Mundo, mas eu acho que vão dar uma repensada. Outro ponto que, sinceramente, para mim é o mais importante, é a expectativa do gramado ficar como foi na inauguração em 2014, que o gramado da Arena ele sempre foi ótimo, mas, claro, no período da inauguração, estávamos falando de um gramado novo. Então, como dessa vez está sendo feita a troca completa, a expectativa é que teremos um gramado que, sinceramente, nos últimos anos acabou não sendo visto. Enfim, as obras ainda seguem e a expectativa, é claro, tudo está concluído para quando o Corinthians voltar a jogar dia 22 de julho, justamente dentro da nossa casa na Arena. E agora vamos falar sobre lista de jogadores que não podem mais, por exemplo, deixar o Timão e ir para outro clube do Brasileirão. Já foram completadas 18 rodadas desse Campeonato Brasileiro 2026. Timão que acabamos oscilando durante a competição
inclusive entrando dentro do Z4 em algumas rodadas, mas ali nos últimos jogos nos recuperamos e terminamos a primeira fase antes da Copa do Mundo na metade da tabela. Então, claro que temos que considerar uma evolução da equipe, principalmente após a chegada do Fernando Diniz, pois com a chegada do Diniz, o Corinthians acabou fazendo uma campanha de resultados comparados, por exemplo, às equipes que estão na parte de cima da tabela. Além, claro, de tudo que envolve as partidas, os jogos, nós vamos entrar em breve em um período de negociações. E, de repente, algum jogador do Timão que não esteja sendo utilizado pode ser procurado por outras equipes e negociações podem acontecer. Mas o Corinthians já tem uma lista de 12 jogadores que não podem mais deixar o clube para jogar em outro clube da Série A do Brasileirão. Vamos lá, maioria titulares e não tem que sair mesmo. Garro fez 18 jogos no Brasileirão, Breno Bidon, 16, Hugo Souza, 16, Ranielli, 16, Gustavo Henrique, 15, Matheus Bidu, 15, André, 14, Carrilho, 14, Gabriel Paulista, 14, Mateuzinho, 14, Yuri Alberto, 14 e Alan fez 13 jogos. Então, com o limite do Campeonato Brasileiro, passando ainda, subiu o limite, antigamente eram 7 jogos, agora passando para 12 jogos, esses atletas que eu coloquei para vocês não podem mais deixar o Timão para outro clube da Série A, e sinceramente, para mim, aí o único dessa lista que eu particularmente não veria problema em negociar é o Alan, que até o momento não conseguiu desempenhar o futebol que nós esperávamos que ele poderia, ele pode, aliás, jogar. A minha opinião, quanto a essa lista de 12 jogadores que não podem mais deixar o Corinthians para outro clube do Brasileirão, é a seguinte, sinceramente, estamos falando da maioria jogadores titulares e jogadores importantíssimos no esquema do Fernando Diniz. Volto a dizer, para mim ali o único que, sinceramente, eu não veria problema em ser negociado é o Alan, mas é um jogador que não pertence ao Corinthians, e sim pertence ao Flamengo, está emprestado até o final dessa temporada. Algo que me chamou a atenção nessa lista, essa lista que na verdade foi uma divulgação do GE, é o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro está com 18 jogos nessa lista. O Corinthians fez 18 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, por essa lista, o Rodrigo Garro jogou todos os jogos do Brasileirão, fato que chama muita atenção, e eu particularmente vou buscar conferir se realmente foi isso daí. Então, estamos falando de jogadores que, sinceramente, na minha visão, são atletas importantíssimos para o esquema, para as pretensões do Timão, não somente no Campeonato Brasileiro, mas em outras competições. Então, nomes, por exemplo, de jogadores que estão sendo contestados nesse momento, como, por exemplo, Charles, André Ramalho, Pedro Raul, são atletas que podem sim ser negociados para outros clubes da Série A, mas esses atletas dessa lista dos que não podem, sinceramente, é até um alívio que esses jogadores já estejam tranquilos e não podem ser negociados. E claro, o Corinthians não vai negociar jogadores com outros clubes da Série A, a não ser os atletas que não estão sendo utilizados. Agora, os atletas, por exemplo, os jovens, Bidon, André, o Yuri, são jogadores que a tendência, se forem negociados, são, no caso, para clubes da Europa. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre decisão da Justiça que acabou se tornando uma grande derrota para o presidente Osmar Stabile dentro do Corinthians. No mês de março, o presidente do Corinthians, presidente da diretoria Osmar Stabile e o presidente do Conselho Deliberativo Romeu Tomás Júnior entraram em conflito. O Stabile, em uma reunião para a votação da reforma do estatuto, acusou o Tuma de estar intrometendo, querendo tomar conta da sua gestão. Eles racharam e aí começaram os conflitos, até que chegou o ponto do Osmar Stabile convocar uma reunião para afastar o Romeu Tomás Júnior. A reunião aconteceu, 115 conselheiros votaram a favor do afastamento do Tuma, eles foram a maioria, só que o Tuma não se afastou, ficou esperando uma decisão da Justiça. Aí, mediante algumas pressões envolvendo até a reforma do estatuto,
o Tuma decidiu se licenciar, e é o que ele está até hoje, mas aquela votação acabou indo parar na justiça. E não é que a justiça tomou uma decisão em relação àquilo que aconteceu, que a maioria de nós consideramos uma tentativa de golpe do presidente da diretoria. Pois é, a justiça anulou os efeitos da reunião, aquela reunião que aconteceu dia 23 de março, que afastou o Romeu Tuma Júnior e agora abre caminho para o retorno dele. A decisão foi divulgada na última sexta-feira, dia 2 de junho, após a análise do pedido apresentado pelo próprio Romeu Tuma Júnior, que questionava a legalidade da reunião que resultou em seu afastamento do cargo. Segundo a sentença, houve irregularidade na convocação do encontro. A magistrada entendeu que o Estatuto do Corinthians determina que reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo devem ser convocadas pelo presidente do próprio Conselho e não diretamente pelo presidente da diretoria, como ocorreu no caso. Para a Justiça, o procedimento estatutário não foi respeitado. Prestem atenção, a Justiça determinou que o procedimento com o Estatuto do clube, ele não foi respeitado, tornando inválida a reunião que afastou o Romeu Tuma Júnior e culminando na anulação da ata registrada em cartório. A decisão também rejeitou outros questionamentos apresentados, como processo na condução daquela reunião. Enfim, mas o principal da decisão é que a reunião que foi convocada pelo presidente Osmar Stabile para afastar o Tuma, a justiça considerou, a justiça interveio e considerou que foi um ato irregular, um ato errado feito pelo presidente da diretoria, então causando uma grande derrota ao presidente Osmar Stabile dentro do timão, e agora tudo isso abre caminho para o retorno do Romeu Tuma Júnior. A minha opinião quanto a essa decisão da justiça é a seguinte: que derrota para o presidente Osmar Stabile. A justiça teve que intervir. Estamos falando de uma intervenção da justiça nesse caso. A justiça considerou irregular a reunião e ainda por cima deixando bem claro que o estatuto do clube não foi respeitado. E falando em não respeitar o estatuto do clube, vem novamente a palavra intervenção, só que agora falando de intervenção completa. Dentre os principais motivos para que se haja uma intervenção num clube de futebol é justamente não respeitar o próprio estatuto. E foi comprovado, nesse caso, que não houve. E estão acontecendo outros detalhes que não estão respeitando o estatuto, que a justiça já está de olho. É por isso que eu venho falando para vocês há um bom tempo. Não é mais se teremos intervenção judicial, e sim quando teremos a intervenção. Esses dias atrás mesmo, a justiça tomou uma decisão, acabou intervindo também em algo relacionado à própria reforma do estatuto. A justiça liberando os associados com menos de 5 anos para votarem na Assembleia Geral. Então, mais uma decisão que a justiça toma. Então, isso envolvendo o Stabile é algo que acaba, na minha visão, sendo mais um grande motivo de tudo que a justiça está juntando para que haja intervenção. Uma tentativa de golpe, podemos falar assim, ou uma comprovação que houve uma tentativa de golpe. E agora, como que as coisas vão ficar? Por exemplo, a justiça considerou irregular. O presidente Osmar Stabile, que foi quem convocou essa reunião, e os 115 conselheiros que votaram pelo afastamento do Romeu Tuma Júnior, eles serão punidos pela irregularidade? Então, volto a dizer, para mim, isso aproxima ainda mais a intervenção por completo da justiça. Não estão respeitando o estatuto do clube. Estão passando por cima de tudo que é relacionado ao que se tem que respeitar. Então, se a justiça teve que intervir, é porque a política do clube falhou. As regras do Corinthians, elas não foram respeitadas. Então, é mais um grande motivo para a intervenção judicial completa.
dentro do clube que, sinceramente, não vai demorar para acontecer. Mais uma grande bomba que explode para os lados do presidente Osmar Stabile, uma grande derrota para ele dessa vez. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!